relações desarmônicas heterotípicas, ou seja, interespecíficas de espécies diferentes uma da outra aí. Competição interespecífica é comum acontecer. Douglas, obrigado, meu querido. Obrigado mesmo pela tua força, tá? É muito comum acontecer seres de espécies diferentes competirem por espaço, por alimento, principalmente quando você tem impacto ambiental. Aqui do lado da minha casa, eu sempre falo desse exemplo. Tem um terreno, nesse terreno tem rato, né? Óbvio, é um terreno baldio, e aqui tem muita coruja. E às vezes eu percebo que as corujas brigam com gavião e curubu, velho. Vira um regaço. Tem um monte de passarinho de espécie diferente aí brigando para comer o ratinho lá. Isso é uma competição interespecífica, uma competição que eles estão tentando conquistar o habitat lá deles, né, o local, para poder se alimentar. Isso é comum acontecer, tá? Essas competições. Claro que aí o mais adaptado para sobreviver vai conseguir. E o que está menos apto, ou ele vai ter que fugir ou ele vai morrer. Fato, tá? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? E o predatismo também é uma relação desarmônica interespecífica. Você tem o predador e você tem a presa. O predador, tradicional predador, animal maior, um animal que é normalmente topo de cadeia, né? Um animal mais apto para caça, enquanto a presa menor, com maior quantidade no ambiente, isso eu já discuti na aula passada. E, no caso, a presa ela precisa ter adaptações para sobreviver. Ó, por exemplo, às vezes uma planta ela desenvolveu com o tempo espinhos e pimenta para conseguir fazer com que o herbivorismo não ocorra. Herbivorismo é uma forma de predatismo? Olha, nós podemos dizer que sim, só que é uma forma especial. Um herbivorismo é um predatismo, tá? Então a planta ela precisa se proteger contra o herbívoro. Outro exemplo, o camaleão, ele tem uma capacidade incrível de camuflagem, tá? Ele consegue se camuflar com a cor dele na estrutura onde ele mora. Animais mimetistas. O que é um mimetismo na ecologia? É quando o animal ele imita outro animal para poder afugentar, normalmente afugentar o predador ou caçar a presa. Vamos lá. Você tem uma mariposa, a mariposa tem 2 olhos, parece 2 olhos de coruja na asa dela. Ela consegue afugentar um passarinho, entendeu? É uma forma mimetista de conseguir sobreviver do predador dele. É muito louco isso, né? Então o predador é um animal maior, com menor número em quantidade no ambiente equilibrado, que precisa caçar, se alimentar. Já a presa tem maior quantidade, é um animal menor, mas que normalmente se adapta muito bem ao ambiente para conseguir ou se afugentar ou conseguir, de alguma forma, parecer algo naquele ambiente e sobreviver. É uma coisa bem legal, bem interessante, né? Eu já vi um rato comer um pombo. Caraca, né? O rato é um bicho mardito, né? É um bicho que, meu Deus do céu. Só voltou agora? Oxi. Pra você voltou. É uma pena, cara. Minha internet, né? Deu pico lá. Eu já liguei lá a internet, é uma droga, cara. Ele dá um pico de 1 segundo, cai a internet e ela volta. É uma droga. Beleza, gente? Voltando aqui ao nosso trabalho. Quem não entendeu alguma coisa... Ó, eu vou voltar um pouquinho. Quem não entendeu a competição interespecífica e o canibalismo, competição interespecífica e predatismo, vai me perguntando, tá? Beleza? Seguindo. Amensalismo. O amensalismo é uma reação desarmônica interespecífica de espécies diferentes, tá? Que fique claro isso. A espécie considerada amensal, tá? É uma associação, né? Então o amensal é inibido do crescimento ou na reprodução, enquanto uma espécie chamada inibidora, ela produz uma substância química que ou vai impedir o desenvolvimento ou vai matar o indivíduo que ela está se associando. Essa é mais difícil, tá? Ó, vou repetir. A espécie amensal é a que sofre o dano. E a espécie inibidora é a que produz a substância química que impede o crescimento da outra. Isso é muito comum na maré vermelha, que eu coloquei aí. A maré vermelha é um impacto ambiental que eu já ensinei. Você tem muita matéria orgânica no ambiente. Começa a aumentar demais algas dinoflageladas. E elas liberam uma substância química avermelhada, que acaba matando os indivíduos da região. Isso é um amensalismo. Ela é uma
espécie inibidora, enquanto as espécies amensais morreram ou foram prejudicadas. Isso é muito comum também na questão do fungo e bactéria. O fungo, ele produz substâncias antibacterianas, né, antibióticas, que acabam distanciando e matando as bactérias do local. Tudo isso é considerado amensalismo, tá? Não vi a diferença entre os dois últimos. Poderia voltar slide depois? Claro, eu vou falar do parasitismo e aí eu volto falando, tá? Pode deixar. Parasitismo, essa acho que é a mais comum de todos vocês já sabem, né? É uma relação desarmônica interespecífica, né, de espécies diferentes, aonde uma espécie parasita a outra espécie hospedeira, a prejudicando muito. O parasitismo ele pode ser exoparasita ou endoparasita. Exo é quando é fora, endo é quando o parasitismo ocorre no interior do hospedeiro. Tá? Bactérias, vírus, vermes, protozoários, fungos fazem muito isso. Tá? Então, parasitismo é muito comum a cair em prova. Tá? Muito comum. Às vezes em botânica fala-se muito de parasitismo com raiz e caule, por exemplo. Tá? Raiz sugadoras, cipó chumbo, sabe? Erva de passarinho, que são raízes que podem matar plantas, né? Então isso é considerado um parasitismo, tá bom? Para quem não sabe, não viu essas duas aí, eu acho que é as duas que vocês pediram, né? Que é a competição interespecífica e o predatismo, tá? Essas duas que vocês perderam. Deixa eu ligar um pouco o ar aqui. Essas duas. Ah, é? Então vamos lá. Competição interespecífica é quando você tem seres de espécies diferentes competindo por algo, por um ambiente, por comida, por, sei lá, alguma coisa que ele está precisando no local. Normalmente é por região de sobrevivência e alimento. Normalmente, tá? Então é isso aí. É quando espécies diferentes competem por algo naquele bioma. Já o predatismo é quando você tem uma espécie predadora de maior porte, menor quantidade no ambiente, e a presa que é de menor porte em maior quantidade, criando então uma associação ruim, onde o predador ele vai tentar se alimentar da presa. Isso é muito comum acontecer entre animais, entre animal e planta, que é o herbivorismo, né? O herbivorismo é um caso tipo de predatismo. E eu até comentei o seguinte, que a presa, para poder sobreviver, ela tem que ter adaptação. E quais são essas adaptações? Ou ela vai ter que se adaptar como camuflagem, como mimetismo. Camuflagem é quando a presa, até o predador também pode fazer isso, ele usa da cor dele, ele consegue mudar, ele tem cromatóforos, né, que são células especiais, que mudam a cor do animal onde ele está. Já o mimetista é quando ele imita um outro indivíduo, imita um meio natural onde ele está, um outro indivíduo, uma outra espécie, para poder afugentar o predador, ou o predador também ter essa capacidade de pegar a presa dele. Então vira uma bagunça, né? O polvo, por exemplo, é um dos maiores mimetistas e camufladores que existem, né? O polvo consegue mudar a cor e a estrutura dele. É impressionante o quanto que o polvo se beneficia com tudo isso. Então isso é predatismo. Beleza? Entenderam, meus amores? Fala, Fly! Como é que você tá, lindão? Exemplo de competição, urubu e hiena. Eles competem, verdade. Competição interespecífica. Boa, Fly. Eles competem pra caramba. Abutre também, né? Acaba completindo. Ah, se entendeu? Então tá bom. Só vai perguntando, pessoal. Vai perguntando que eu tô aí. Já tô jogando No Man's Sky, viu, doido? Beleza, vamos jogar depois ele. Eu vi que ele tá bem mal otimizado pra PC, cara. Pra 4K, então, meu Deus do céu. Fui ver ontem, Mas é bem mal menos, velho. Não gostei muito do jogo também, não, pra falar bem a verdade. Fui testar ontem. Achei bem assim, tipo, ó, te taquei aí, foda-se. Te taquei e sobrevive. Achei mais ou menos. Mas vamos lá, vou jogar, cara. Cara, a minha lição de casa é assistir minhas lives e, cara... e, pô, sei lá, me ajudar pra caramba aí o que vocês precisarem. Eu, na verdade, nas próximas lives vou querer fazer lista de exercícios, sim. Vou mandar um link pra galera baixar as listas, né? Mas isso na próxima revisão, pode ser amanhã. Amanhã já vai ter uma listinha pra galera poder usar e fazer.
Mas não que tenha tarefa. Eu sou aquele professor gente boa, sabe? Que evita dar muita tarefa, mas às vezes dá seminário. Então a galera fala, putz, adianta nada. Confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is